Bom, então seguindo aqui, ele fala assim, quais são os desafios da atualidade, né? Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera, a varíola foram dominadas, a lepra, a tuberculose e o câncer experimentam um combate sem tréguas. Isso é a época quando o livro foi escrito, né? Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. E ele fala quais são essas ameaças. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada e as moléstias da alma que se inserem sutis, solapando a estabilidade das pessoas. Então a gente está falando assim, ó, as questões médicas e tal, a medicina está avançando, ainda tem sim o problema das guerras, mas o principal que está entrando nos lares são esse profundo desequilíbrio, essa desconexão das pessoas, essa desarmonia generalizada, né? As pessoas desconectadas com o seu propósito, com sua noção de dever, com a sua noção de propósito de vida, de missão, né? Às vezes ele nas lutas da sobrevivência, mas totalmente desconectadas do sentido daquilo. Quantas pessoas que a gente vê, né? Trabalhando às vezes anos, depois falando qual que é o sentido daquilo tudo e querendo rever, isso é muito importante, né? O sentido da sua vida e o porquê, né? E essa dificuldade nossa, diante da nossa evolução intelectual enquanto humanidade, mas com o coração ainda imaturo no nível do aperfeiçoamento dos sentimentos, de como que a gente ainda encontra dificuldades para se harmonizar, né, para se equilibrar. E ele vai propor algumas coisas em seguida para que a gente possa estar caminhando e encontrando esses caminhos assim de melhoria e aperfeiçoamento espiritual, estabelecendo dentro de nós um coração mais equilibrado, né? Antes disso, ele ainda fala de alguns reflexos desses desequilíbrios e dessas desarmonias. Olha que interessante, nesse nosso mundo hoje de redes sociais, ele fala assim, como fruto de eras sombrias caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a Terra convertida em campo de quase interminas hostilidades. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil, que são formas muito fáceis de se desequilibrar, né? Você querer enriquecer rápido demais, procurando oportunidades assim que se tornam verdadeiras ilusões, entrando em portas de verdadeiros mistificadores, né? Que ainda mais em tempos de internet assim, que oferecem soluções rápidas e fáceis e tranquilas e deixando as pessoas totalmente desequilibradas, né? Em perspectivas de ganho fácil. Criaturas sensíveis que abandonam seus distúrbios das paixões, homens e mulheres, né, com corações com valores nobres, dignos, e que acabam entrando em desequilíbrios a partir de experiências do campo afetivo, sexual, que envolvem as relações abusivas, os aspectos da manipulação, né, dos afetos aí, com situações de violência não apenas física, mas que geram distúrbios depois na autoestima das pessoas. E cérebros vigorosos perdem a visão interior, enseguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. Aquelas pessoas que vêm com uma grande capacidade intelectual, às vezes com uma missão de ajudar muita gente, e acabam se perdendo em relação aos seus próprios valores, iludidas com os resultados aí das suas próprias obras no campo material. E aí, ainda nessa questão das redes sociais, né, que me lembrou muito, ele fala assim, empenhados em disputas intermináveis e em duelos formidantes de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra beiram-se de novo abismo, que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Como que é fácil, né, às vezes, odiar alguém, né, assim, nesse sentido de tomar raiva de alguém, de ter hostilidade com alguém. Como é que a gente, como ser humano, tem essa facilidade assim, de não ir com a cara de uma pessoa por qualquer coisa. A gente não conhece a pessoa por uma coisa que ela diz, assim, que a gente não sabe, às vezes uma palavra infeliz já vira inimigo mortal, porque fez uma coisa ou outra mais jovem ainda, né, sem sã consciência das coisas, ainda imaturo por uma série de coisas, a gente incrimina a pessoa pro resto da vida. Como que isso é cômodo para nós, como que isso é uma zona de conforto, de menor esforço para a gente no campo de desenvolvimento das nossas emoções, dos sentimentos num plano mais superior, né? É muito mais fácil taxar alguém de ovelha negra o resto da vida, que é o que Jesus não faz, que é o que Deus não faz, que é o que os benfeitores não fazem, né?
Olha a situação do mal e do bom ladrão, né? O bom ladrão mudou de atitude mental. Jesus falou que você mudou de atitude mental, você já vai estar comigo. Não no sentido de que ele vai dar um salto evolutivo, mas de que ele já mudou a atitude mental e como ele já entrou numa zona de arrependimento, ele está predisposto a ser preparado para um caminho de reparação, né? Como nos ensina ali o livro Céu e Inferno. E olha os absurdos, né? Pessoas começam com hostilidades, às vezes nas próprias redes sociais, isso caminha para ódio, às vezes para agressões físicas depois, processos judiciais, coisas totalmente desnecessárias, porque as pessoas são indelicadas, não gerenciam bem ali o afeto, né? Expõem às vezes vídeos de pessoas em situações íntimas, gerando conflitos totalmente desnecessários, né? Então está aí ainda um grande caminho para a gente aprender a se desenvolver nesse sentido, ainda mais com a facilidade da tecnologia, mas que sem um coração maduro, você usa a tecnologia das redes sociais para implodir o mundo, né? Para corromper a imagem das pessoas. E todos nós somos passíveis de cometer erros nesse sentido, ou ter atos da nossa intimidade que a gente não gostaria que fossem expostos, mas a falta de caridade faz com que isso ainda aconteça. E aí ele fala desse abismo, né, que a gente está prestes a cair. Ele fala, esse antivórtice, meus irmãos, é o da alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares, mas também atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Então ele fala claramente, né, do qual que é o risco que a gente corre caminhando nessa direção que a humanidade está, sem a perspectiva da espiritualidade, né, do socorro, do desenvolvimento dos espíritos, do ponto de vista dos sentimentos, do amadurecimento do coração. A alienação mental. E é muito interessante porque ele tem, no Mundo Maior, um capítulo em que ele vai falar dos alienados mentais. Ao longo do livro, ele fala de vários processos desses, de alienação mental, mas ele tem um capítulo em que ele trabalha especificamente isso, dos espíritos que se prendem a questões inferiores, e do orgulho, do egoísmo, né, nessas disputas de opinião, no ódio entre um e outro, por questões de desejo ou de posse, na maioria das vezes, e por ignorância espiritual, acabam se prendendo uns aos outros em processos obsessivos graves e com lesões, inclusive, perispirituais, né, nessa aproximação. Bacana? Então vamos seguir no próximo vídeo. Até lá!